Uma meditação rápida na palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Nós temos aqui ensinado sobre o Sermão do Monte. Nós terminamos na quarta passada o capítulo 5, mas não é sobre o Sermão do Monte que Deus colocou no meu coração hoje. Hoje é um profeta menor, Naum, capítulo 1, profeta de Deus, que Deus levanta no Antigo Testamento para profetizar, para ser um arauto de Deus. Quando o pastor Osmar leu os da primeira hora, os da segunda hora, da hora nona, da hora sexta, da hora terceira, os da 1/10 hora, Deus sempre tem, em todos os tempos, em todas as épocas, Deus sempre teve aquele que Ele escolheu e que Ele tem usado. E o profeta Naum é pouco conhecido, inclusive, é um profeta que a gente pouco ouve falar, se ouviu falar do profeta Naum. O livro dele é um livro bem pequeno, de apenas 3 capítulos, até é difícil de achar na Bíblia, né? Até é difícil, não é pecado você ir lá no índice também para achar, para procurar, né? Muitos irmãos têm que recorrer, mas é um profeta levantado por Deus. E o capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, nós vamos ouvir o que o profeta Naum está dizendo. Os irmãos encontraram, podem dizer amém? Amém. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Eu quero que os irmãos repitam esse versículo de número 7, em cada vírgula que ele faz no texto bíblico. 1, 2, 3, o Senhor é bom. Mais uma vez, o Senhor é bom. Segunda parte, uma fortaleza no dia da angústia. 1, 2, 3. Uma fortaleza no dia da angústia. E a terceira parte, conhece os que confiam nele. 1, 2, 3. E conhece os que confiam nele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta é a expressão máxima. Claro que todo o livro, toda a profecia de Naum, ele está profetizando contra Nínive. Nínive era a capital da Síria nos dias de Naum, e a Síria era conhecida e considerada naquele tempo a maior cidade do mundo na época. Os assírios, meus amados irmãos, foi o povo mais poderoso, mais temido. Foi o povo e os exércitos da Síria, foi os primeiros conquistadores do mundo. Eles é que construíram ao redor das grandes cidades. Mais adiante Deus vai falar com outro profeta para ir a Nínive pregar. Mas aqui Deus levanta o profeta Naum para profetizar, porque a cidade de Nínive, ela tinha
uma cidade, os muros ao redor dela. Imagine os irmãos aí que mexem com obras, que são construtores ou que conhecem, mas tem uma ideia de muros de 30 metros de altura, e eles eram tão espessos, tão largos, quase, possivelmente, da largura deste templo, porque sobre esses muros havia a possibilidade de se deslocarem 3 carruagens correndo lado a lado. Então vocês imaginem, mas além dos muros de 30 metros, além da espessura desses muros, eles tinham na cidade de Nínive 1.500 torres que eram de mais ou menos 60 metros de altura. Então, a gente que hoje conhece as grandes construções, os grandes edifícios, as grandes cidades, as maiores cidades do mundo, nós ficamos impressionados. Mas vocês imaginem, há quase 5.000 anos passados, uma realidade desse império, e que se tornou um império poderoso e perto do povo de Deus, para quem também Deus levanta Naum, é um pequenininho povo, um povo pequeno, perto de uma grandiosidade de um império que usa carruagens na guerra, um império que inventa a catapulta, que na época é uma das maiores armas e mais poderosas. Mas o profeta Naum, ele tem uma mensagem de Deus, mesmo que o povo de Deus estivesse ameaçado naqueles dias, mesmo que o povo de Deus pudesse ser triturado, em outras palavras, pelos assírios, o profeta de Deus se levanta num tempo de dificuldade, e o próprio nome do profeta Naum significa conforto. Conforto no momento em que o povo temia um grande império, no momento em que o povo temia a invasão dos assírios, no momento em que o povo se estremece diante dos desafios que ele tem. Quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração, que eu estava lendo o livro do profeta Naum, estudando esta palavra, eu disse: Deus, hoje nós não estamos aqui enfrentando, a tua igreja não está enfrentando um império com fortalezas, com muros físicos, com torres altas, com espessura de algo que uma carruagem ou um exército pode estar em cima desses muros, mas nós estamos enfrentando determinadas fortalezas espirituais. A igreja do Senhor Jesus está enfrentando fortalezas espirituais no mundo em que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos passando, nos dias em que nós estamos nos lembrando. É interessante que o profeta Naum, ele fala do livro, da visão que Deus está dando, do impulsionamento que Deus está fazendo com aquele profeta, e ele se levanta, e ele diz nos versículos 2 e 3, ele dá uma visão rápida. Ele não está olhando apenas para a Síria, ele sabe da Síria, ele conhece a Síria, mas ele está olhando para alguém que é maior que a Síria. Ele está olhando para alguém que é mais poderoso que a Síria. E ele traz aqui nesses 2 versículos uma visão rápida das características de quem é o Deus que Naum crê. E eu creio que essas características estão aqui na igreja de Alvorada de cada um que crê. São características que ele menciona aqui. Ele diz que Deus é zeloso, aleluia. Ele diz que Deus é vingador. Ele diz que Deus está cheio de ira, de indignação, de furor, de cólera. Quando você olha este mundo, o que você imagina? O que Deus está pensando? Agora, quando Deus te olha, o que Deus está pensando? Pelos pecados que cometemos, pelas omissões que temos, pelas coisas que pensamos, pelas coisas que falamos, muitas vezes, o que é? Podia vir o juízo de Deus.
podia vir o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele está retido o juízo de Deus nos tempos em que nós estamos vivendo. O que retém o juízo de Deus, esse Deus que é zeloso, esse Deus que é vingador, esse Deus que é cheio de ira, esse Deus que é cheio de indignação, esse Deus que é cheio de furor e de cólera, o que detém o juízo de Deus? É isso que nós vamos participar aqui, é lembrarmos que Ele ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário, aleluia, para que houvesse salvação e perdão dos nossos pecados, aleluia. É a oportunidade que nós temos de fugirmos da ira de Deus. É a oportunidade que nós temos de sairmos da cólera e do juízo de Deus. É a oportunidade que nós temos de nos aproximar da graça bendita, do amor bendito e da soberania bendita de Jesus. Porque também Jesus apresenta um Deus que é amoroso, um Deus que é salvador, um Deus que se ira, mas que retém a sua ira por amor e por salvação, porque Ele entregou o seu Filho bendito na cruz do Calvário. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos dizer as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses: aqueles que entregaram a sua vida, eles estão esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Sabe por que eu posso orar aqui hoje e não sou consumido pela ira de Deus? Sabe por que, minha irmã, você pode abrir a boca nesse púlpito aqui e cantar? Porque esse aqui é um lugar de adoração. Se fosse no Antigo Testamento, se nós entrássemos no Santo dos Santos para oferecer e tivéssemos pecado, nós morreríamos. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá e precisava levar uma campainha nas suas vestes, para que quem ficasse fora do Santo dos Santos, se parasse de ouvir o movimento das campainhas, sabia que ele estava em pecado e que havia morrido, e ele precisava ser puxado de lá. Sabe por que a gente prega aqui? Sabe, irmãos, eu já vi pregadores saírem do púlpito e cometerem pecados horrendos. E eu digo: por que eles não foram consumidos no púlpito? Tem gente que brinca com Deus. Hoje em dia tem a ideia: mas Deus é amor, mas Deus é amor, mas Deus é amor. Deus é amor em Cristo Jesus. Se você reconhecer o sacrifício de Jesus, a obediência de Jesus, sim. É claro, meus amados irmãos, que no versículo de número 3 ao 5, o profeta destaca 5 verdades com relação a Deus. Eu vou destacar essas 5 rapidamente. Primeira: o Senhor é tardio em irar-se. Você já pensou quantos anos nós estamos esperando o mundo se converter? Quantos anos você está esperando? Ali no Partenon, quando eu pastoreei o Partenon, tinha a irmã Mosa. A irmã Mosa era uma pessoa cheia de Deus. Era uma pessoa maravilhosa. Normalmente a irmã Mosa era uma das primeiras irmãs a chegar na igreja. E ela não chegava para conversar na igreja. Ela chegava para adorar a Deus, para orar. E a irmã Mosa, não sei se o irmão Vianney chegou a conhecer, mas o Marco acho que conheceu, o pastor Marco conheceu a irmã Mosa, porque há muitos anos o Marco dirigiu a Kombi para buscar as irmãs no Morro da Conceição, que as irmãs do Morro da Conceição se reuniram, porque não tinha ônibus para descer ali no Partenon. Elas se reuniram, venderam cocada e compraram uma Kombi para a igreja, para ser transportado no templo do pastor Gilberto Brito. Depois eu recebi aquelas queridas irmãs ali, a irmã Ivanir, que esteve aqui, irmão Antônio, no congresso do Cura Divina. A irmã Ivanir veio aqui me abraçar, o esposo dela, acho que o Farias lembra dessas irmãs ali. Ela veio aqui me abraçar e dizer: meu esposo, o João está com 90 anos, está servindo a Deus. E a irmã Mosa vinha, entrava na igreja,
e 40 anos ela orou para que o seu esposo se convertesse. Não é 40 dias, não é 40 meses, foram 40 anos. Hoje em dia, irmãos, agora vocês imaginam como é que Deus não vai se irar quando alguém, 2, 3, 4, 5, 3 semanas, 2 anos de casado, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Porque a pasta de dente, um aperta embaixo, outro aperta em cima, não dá mais. Ou vocês acham que Deus está feliz com este mundo miserável que nós estamos vendo, de ideologias miseráveis? A irmã Mosa orou 40 anos, e ela depois vinha com o irmão Roberto caminhando na rua, na Bento Gonçalves, e entrava na igreja, e ele vinha, dobrava o joelho, a primeira coisa que ele fazia, dobrava o joelho, orava, levantava a cabeça, via se os porteiros não tinham chegado ainda, ele ia lá para a porta e ficava recebendo os irmãos, e ele gostava muito das crianças, ele trazia uma balinha no bolso, então toda criança que chegava na igreja, queria que o irmão Roberto estivesse na porta para ganhar uma balinha. Irmão, irmã, você participa de mais uma ceia nesta noite. E uma das características de Deus é que Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. Deus está esperando. Deus está dando tempo. Aleluia. Quando nós tomamos essa ceia, mais uma vez nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus. O profeta Naum diz que ele é tardio em irar-se. Mas a segunda característica que ele diz aqui, ele é grande em poder. Ele é grande em poder. Às vezes nós diminuímos o poder de Deus do nosso tamanho. Nós achamos que Deus é igual a nós. Nós achamos que Deus é fraquinho, que nem a gente é. Ou que Deus não resolve as coisas como nós resolvemos. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é grande. Você pode adorá-lo, porque Deus é grande. É grande em poder, aleluia. Mas a terceira característica que o profeta Naum menciona aqui nos versículos 3 a 5, ele diz: e ele jamais inocenta o culpado. Esperem, aguardem. Tem gente que brinca com Deus e acha que vai ficar impune. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu vou repetir isso. Nós temos vivido um tempo de cristianismo líquido. Nós temos vivido um tempo de muita religiosidade, de pouca entrega, devoção. Essa mesma irmã Mosa, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Nós recebemos na época, a Braskem estava fazendo uma série de filmes sobre religiosidade, para passar no Fórum da Liberdade, para passar em outros fóruns que acontecem aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eles ligaram para a nossa igreja, e na época, nenhum pastor quis topar a parada. Eu disse: eu topo, pode ir lá para o Partenon, pode gravar lá no Partenon na época. E essa mesma irmã, eu lembro que quando eu pensei que eles iam lá com uma câmerazinha, com uma coisa simples, quando eu cheguei para o culto, a Felícia lembra, tinha um aparato de cinema na frente da igreja. Eu pensei que era uma câmerazinha que ia lá filmar o culto. Não, vieram com uma produção cinematográfica. Quantas pessoas tinham? Acho que tinha umas 12 pessoas envolvidas em câmera, diretores, pessoas técnicos. E eu lembro que a irmã Mosa estava arrumando a mesa da ceia, e eu vi que de repente o diretor estava sentado embaixo ali do púlpito. De repente, quando ele viu aquela serva de Deus arrumando a mesa da ceia, ele levantou, chamou o câmera, chamou o outro e disse: filma ela, filma ela. E ele virou para mim e disse assim: eu nunca vi devoção tão grande como aqui dentro nesta noite. Guarda o teu pé quando tu entra na casa do Senhor. Alguém está olhando para você.
Não faça desse lugar um lugar que você veio aqui como se você estivesse entrando no supermercado, como se você estivesse entrando na livraria, como se você estivesse entrando no açougue, como se você estivesse entrando numa loja qualquer de produtos perecíveis. Não! Nós estamos entrando na presença de Deus. Nós estamos entrando na presença de Deus, que Ele é tardio em irar-se, mas Ele é grande em poder. Ele jamais inocenta o culpado. Ele é onipotente, Ele é soberano. Aleluia! E eu quero dizer, para concluir, o que o versículo 7 nos chama a atenção. O profeta estava chamando a nação a buscar a Deus, e ele disse: não se olhem para os assírios. Normalmente nós estamos olhando para o mundo, a igreja, o mundo hoje vai passar, meu irmão, mas o profeta está chamando o seu povo, o povo de Deus, o profeta Naum, a confiar, e ele vai dizer agora as razões para as quais aquele povo podia confiar. Ele diz que Deus é zeloso, ele diz que Deus é tardio em irar-se, ele diz que Deus é grande em poder, ele diz que Deus jamais inocenta o culpado. Por isso eu, como pastor da igreja, com essa pleiade de obreiros que nós temos aqui, de mulheres, de homens, irmãos, já era para nós termos revolucionado esta cidade. Nesses 70 anos, já era para Deus ter operado milagres. Há poucos dias, eu visitei uma igreja, lá no interior de São Paulo, e eu estava conversando com os irmãos, não é da Assembleia de Deus, era de uma outra denominação. Ele disse: pastor, quando nós fazemos conferência aqui, tem gente orando num canto, tem gente orando no outro canto, tem ali, daqui a pouco entra um e diz: Jesus curou, Jesus curou, Jesus curou. Outro: Jesus batizou com o Espírito Santo. Daqui a pouco já está chegando outro dizendo assim: está preparado para o batismo, já foi discipulado, chama o pastor aí, vamos batizar ele. Pastor José, nós estamos crente consumista. Eu vou na congregação, se o culto for desse jeito, tá bom. Se não for, é o meu jeito, não é o jeito de Deus. É o jeito de Deus que tem que acontecer. E aí essas razões que estão no versículo de número 7, que o profeta Naum dá para nós confiarmos em Deus. Ele destaca 3 verdades preciosas acerca de Deus. Estas razões são a base, e eu quero que seja a base da confiança desta diretoria. Eu quero que seja a base da confiança destes obreiros. Eu quero que seja a base da confiança destes departamentos. Eu quero que seja a base da confiança de cada crente aqui. Cada crente. Irmão Eliseu, irmão Augusto, de cada um dos irmãos. Se pensar, se nós estivéssemos aqui, chegando aqui nesta igreja, nesta noite, o irmão Antão, ele não chegou aqui com uma igreja linda, ele não chegou aqui com uma igreja com tapetes bonitos, com lustres bonitos, não. Ele chegou aqui no barro. Mas ele tinha um grande Deus. Ele não estava olhando se a cidade era suja, se a cidade era limpa, se a cidade era isso, se a cidade era aquilo, não. Ele tinha uma chama. Ele confiava em Deus. Está ali a irmã Luciana. Esses dias eu conversando com a irmã Luciana, o irmão Jusceli, ela disse: pastor, no meu tempo que eu aceitei a Jesus, a irmã Leila ia para minha casa orar comigo, fazer campanha de jejum, campanha de oração, para Jesus me libertar, para Jesus me salvar, para Jesus me transformar. Onde é que estão as irmãs fazendo isso hoje? É mais fácil a gente encontrar as pessoas, mas nós precisamos ter confiança. Não, Jesus vai curar, Jesus vai salvar, Jesus vai transformar. Eu sei que nós temos muitos recursos, e não é pecado ir atrás dos recursos, mas onde é que está a tua fé?
Onde é que está a tua confiança? Onde é que está a tua certeza que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é zeloso? Aleluia! E é por isso que ele diz: o Senhor é bom. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, não é pelo que Ele faz, é o seu ser, é a grandeza de Deus, é a soberania de Deus, é a misericórdia de Deus, aleluia. Ele é bom em seu ser, Ele é bom em seus decretos, Ele é bom em suas palavras, Ele é bom em suas obras, Ele é a fonte de todo bem. Diga mais uma vez: o Senhor é bom. O Senhor é bom. A segunda razão para você confiar e crer, aleluia, diz o profeta, parece que ele sai fora de todo o contexto que ele estava falando, e ele diz: ele é uma fortaleza no dia da angústia. Agora sim, você pode imaginar a fortaleza que existia nos muros da Síria, a altura de 60 metros, aquelas fortalezas para ver o inimigo, para detectar se o inimigo estava se aproximando de Nínive, para ver se o inimigo estava se vindo para tocar no meio do seu povo. Querido irmão, não é só as irmãs, as mães que estão na torre de vigia aqui, não, construa uma fortaleza. Construa uma fortaleza para resistir o seu casamento. Construa uma fortaleza para resistir à fé dos teus filhos. Não, construa a fortaleza. Comece construindo a fortaleza quando ele for concebido no ventre. O coral do departamento da família está aqui. Construa uma fortaleza nos primeiros anos de vida. Constrói uma fortaleza. Constrói uma fortaleza de fé. Ele diz: porque, meus amados irmãos, ele sabia que a vida não ia se desenvolver em algo neste mundo blindado das tempestades, blindado das lutas, blindado numa redoma em que as coisas tudo iriam acontecer. Não, nós vivemos num mundo expostos. Você é exposto todos os dias. Oh, aleluia! Mas a fortaleza de Deus vem sobre a tua vida. Seja uma fortaleza para você fortalecer outros. Pai, seja uma fortaleza dentro da sua casa. Mãe, seja uma fortaleza dentro da sua casa. Filhos, sejam fortalezas obedecendo aos pais, servindo a Deus. Seja uma fortaleza espiritual. Não deixe que o inimigo venha, por mais poderoso que o inimigo possa ser. O Senhor, aleluia, é uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E finalmente ele termina, porque o nosso tempo também já terminou. Deus conhece quem se refugia nele. Oh, aleluia. Deus conhece quem se refugia nos seus braços. O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Você se refugia nos braços de Deus. Deus não vai te ver como estranho, porque você está lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não é o estranho que chega na presença de Deus. Não, ele vai olhar e vai dizer: lá está meu filho, lá está minha filha. Eu vou conhecer, eu conheço. Deus conhece aqueles que se refugiam nele. Deus não nos trata como estranhos. Deus não nos trata como inimigos. Deus nos acolhe como filhos amados. Deus perdoa os nossos pecados, dando-lhes o abraço do perdão, sim, o beijo da reconciliação, sim, aleluia. Vamos estar em pé, queridos irmãos. Aleluia. E é por isso que Naum profetiza, aleluia, e ele vai dizer, como disse o salmista, no Salmo de número 46, aleluia. Fecha os teus olhos. O salmista apresenta neste salmo uma confiança perfeita. Fecha os teus olhos. Você conhece esse salmo?
quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero ministrar sobre a vida desta igreja nesta noite a fortaleza de Deus, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. E eu paro no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Você sente Ele contigo aí agora? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nesta noite, o teu povo ora, o teu povo clama, o teu povo busca. Senhor, nós nos apegamos em Ti. Mesmo que alguém aqui esteja vivendo um momento de tempestade, mesmo que alguém esteja vivendo um momento de luta, de prova, Tu nos faz um chamamento, Tu nos faz um chamamento de esperança. Nós podemos encontrar em Ti o refúgio verdadeiro, nós podemos encontrar o refúgio verdadeiro para este tempo. E Tu estás nos preparando para encontrarmos o refúgio na eternidade. O Teu Espírito falou com a Tua igreja nesta noite através da Tua palavra. Se algum de nós aqui não está vivendo este propósito, não está vivendo esta vida santa, para lançar a mão no pão e no cálice, retarda a Tua ira, Senhor, e dá mais uma oportunidade. Mas se tem alguém brincando contigo aqui nesta noite, Senhor, que a Tua bondade e justiça se manifeste. Oh, ribagai, checanda rabagaia. Prepara uma igreja santa nesta cidade. Prepara uma igreja santa nesta cidade. Prepara, Senhor, uma igreja para ser refúgio. Casas de irmãos e irmãs, para serem local de ministrações, de oração, de campanha, de jejum, de entrega. Aleluia. Senhor, estes obreiros que aqui estão, a nossa diretoria, os encarregados, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, Deus, os diáconos, as diaconisas, os auxiliares, sim, move eles para o Teu reino. Move eles não para os seus egoísmos, mas move eles para o Teu reino. Levante as tuas mãos, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Este sinal de rendição nós fazemos diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra